quero dizer mais uma vez boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, tanto você que saiu da sua casa, deixou seus afazeres para estar nesta congregação, e você que, irmão, amigo, que está nos ouvindo nas redes, nos canais de comunicação. Nós queremos agradecer, só agradecer a Deus, primeiro pela oportunidade de chegar a você e pela oportunidade de obedecer o que o Senhor nos incumbiu fazer, que é pregar o seu santo evangelho. Nós vamos ler um versículo no quarto evangelho de São João, de João, capítulo 5, e versículo 24. Leitura. Amém? Amém. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, reportada pelo apóstolo João. Oração. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer e dar-lhe honra através da mensagem da sua palavra, da qual nós cremos e vivemos. E que cada ouvinte que nos dá o prazer de estar atento a esta mensagem possa abrir seu coração, deixar a luz entrar, deixar o Evangelho fazer uma limpeza e fazer morada através da sua salvação. Em nome de seu Filho nós queremos agradecer. Amém. É claro que com um fragmento de um texto torna-se mais complicado a exegese. E para nós trazermos uma mensagem para você lendo um versículo, é claro que temos que estudar muito mais do que estamos lendo para você. Amém? Neste momento, Jesus estava numa conversação e sabendo que além dos seus discípulos, os que estavam ouvindo não estavam interessados em ouvir sobre a salvação que ele pregava. Na verdade, eles estavam procurando matar Jesus. Quem está com a sua Bíblia aberta pode ver no versículo 16, e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Para os judeus isso era umas afrontas, aberrações, mas para os que creem é palavra de salvação. Jesus será sempre uma ou outra pessoa na sua vida. Primeira, ou ele é o seu Senhor e Salvador e você vai ter prazer em ouvir a palavra dele, ou você vai ser inimigo da palavra de Deus e vai ser detestável ouvir tudo que fala sobre os seus interesses, o seu principal interesse, que seria a salvação. Quando lemos essas palavras do nosso Senhor, a expressão de Jesus, ela soa como uma convocação para poder observar atentamente quantas informações decisivas estão contidas nessas poucas frases que nós lemos. E essas frases poderiam estar isoladas. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Um jogo de verbos que encaminham para decisões, e depois uma resposta. Ele diz: e não entrará em condenação aqueles que creem, mas já passou da morte para a vida. É interessante porque Jesus escreve de um alguém, e esse um alguém pode ser qualquer um de nós, isto é, qualquer que ouvir a palavra dele, sem acepção de pessoas, e que se dispõe de tomar decisão para crer que foi mesmo, de verdade, da parte de Deus, Jesus, o seu Filho amado, o enviado até nós. João escreveu do que participou com Jesus, ouviu de Jesus, e alguns anos depois, quando Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado, João voltou a declarar o que ouviu de Jesus logo na sua primeira carta, um manifesto do que ele ouviu de Jesus. Então, na primeira carta
do apóstolo João, versículo 4 e 9, ele disse: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amém? Amém. Apesar de tudo, de alguma forma incrédula, o seu povo não acreditou que ele era o verdadeiro Messias prometido, sendo que eles, de fato, esperavam a vinda do Messias, mas não acreditaram quando ele veio. Esperavam, mas não creram. Não creram, mas ele estava presente. Ainda hoje, qualquer um de nós que ainda não decidiu sobre a sua vida, mesmo assim, a palavra de Jesus, ela continua a chegar nos ouvidos dos homens, inclusive o seu. Você até pode não dar ouvidos, não deve, mas você tem essa liberdade para curvar-se contra a palavra de Deus. Mas ele vem até você através dos seus mensageiros, da sua igreja, dos seus pregadores. Mesmo assim, cada momento que você encontra com o pregador do Senhor, você vai ouvir a voz do seu Senhor. Amém? Nosso Senhor é Jesus. E para quem diz não, não e não, você nada difere dos judeus que também recusaram o Messias. Jesus entrega de imediato o que ele prometeu através dos seus mensageiros, a igreja do Senhor, os pregadores. Qualquer ouvinte decidido e que torna-se um crente no Senhor, alcança a vida eterna. Foi o que nós lemos nesse versículo. Nada mais é necessário para alcançar a salvação. Pode ser que no seu intelecto isso é inacreditável ou impossível, mas é para aqueles que creem. Tudo resolvido. Na verdade, o resgate já está feito no poder de Deus, está pronto para quem crê. Nem por ser recusado, Jesus voltou para trás, mas ele foi até o fim. Nós, por exemplo, quantas vezes, quando nós não temos incentivo, não temos apoio, nós desistimos porque as pessoas não nos dão valor. É comum entre os homens. Jesus foi recusado por todos os homens, mas ele cumpriu porque ele foi fiel a quem lhe enviou. Fez o que era devido, cumpriu tudo e amou o mundo. Ele não odiou o mundo. Em nenhum momento você vê na palavra de Deus que Jesus odiou aqueles que lhe odiaram. Jesus amou a todos. Isso é diferente de qualquer teologia, de qualquer religião. O apóstolo Paulo, certa vez, numa sinagoga dos judeus, numa reunião de sábado, e justamente o sábado era um encalço para eles, Paulo pede silêncio nessa sinagoga, e em Atos 13, 26 a 30, também um fragmento deste sermão do apóstolo Paulo, ele diz, Atos 13, 26 a 30, homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e aos que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados nas sinagogas. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que este fosse morto, um morto sem causa. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tiraram do madeiro, da cruz, o puseram numa sepultura, ou na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Fizeram o que fizeram, mas Deus
o ressuscitou dentre os mortos. O anúncio da salvação foi predito pelos profetas e exposto à nação de Israel através da missão especial de João Batista, ocupando, no caso, de um novo Elias, um novo profeta entre o povo, depois de mais de 400 anos de silêncio do Senhor. Em seguida, este anúncio se incorporou na pessoa e na missão do próprio Messias, Jesus Cristo, o homem entre nós, o qual, poucos anos antes de Paulo falar e escrever o que nós vemos, fizera a sua aparição maravilhosa entre os homens. Fato inquestionável. Finalmente, esse anúncio da salvação foi apresentado a todos os homens, tanto antes como depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua aparição imediata e presente, a salvação consiste na libertação do crente desse sistema mundano perverso que nós vivemos, bem como de sua própria má natureza, o que inclui o princípio dominador do pecado na natureza dos homens, de cada um de nós. Então, a salvação começa nesse ponto, mas não permanece e nem termina aí. Não é um fato pontual e estático. A salvação é algo que nós caminhamos com ela até a eternidade. Fato interessante. Assim sendo, a salvação consiste em boas novas e não apenas em bons conselhos. A salvação para nós é uma vida e não uma lição de vida. Não nos fornece somente bons conselhos sobre a conduta de boas maneiras, de boas obras, de bons procedimentos, que nos deve caracterizar na nova vida diária, mas fala sobre as boas novas de quão grande realidade é a vida eterna naqueles que estão no Senhor. Amém. E do que significa a nossa participação como cidadãos dos céus. Amém, irmãos? Amém. E isto é real e deve ser. Imagine você, como um certo autor ilustrou e escreveu, se um homem, por exemplo, em alto mar, num navio grande, ele cai do navio. Imagine, aquelas ondas altas. Será totalmente inútil dar instrução sobre o melhor método para ele nadar até a praia. Você concorda? E alguém gritando de cima do navio, olha, bate, vai, descanse, vai, seria inútil. Ele não poderá conseguir alguma coisa com as suas próprias forças, ainda que queira. Abandonado a si mesmo, é evidente que estaria condenado ao afogamento, e a sua única esperança nesse momento, para quem passou e passa por uma situação igual essa, seria algo de alguém de fora que pudesse vir resgatar e salvá-lo. Em apuros, ele vai pedir socorro. Caso não vier socorro, ele morrerá afogado, lutando pela vida. Que agonia! Agora, nós estamos nesse mundo nesse estilo, embora não percebemos, e Jesus veio para nos tirar deste atoleiro, deste afogamento. Por isso o apóstolo Paulo falava acerca do livramento e salvação, que é o assunto que Jesus pregou e que João Batista ensinou, referindo-se aos termos básicos da fé em Cristo e o perdão dos pecados. Porque quem está atolado em pecado, ele não consegue sair do pecado por si só. Você algumas vezes pode ter feito uma coisa horrível e dito assim, eu não quero fazer mais, eu não quero nem pensar nisso. E logo depois de algum tempo você se pega pensando ou fazendo o mesmo ato. Assim o homem que cai em alto mar, assim somos nós quando queremos
sair da situação de pecadores. Por isso Jesus veio, para te tirar de vez. Por isso que a mensagem consistia em boas novas e não apenas em bons conselhos, porque bons conselhos não nos tira de nada. E ele quis demonstrar quão digna de confiança é esta mensagem, provando que ela era realmente boas novas, ao expor como o Senhor Jesus venceu a sua própria morte, tornando os homens que nele crescem dignos de participarem da verdadeira imortalidade por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós pode dizer que nadou até a praia para não morrer afogado num ponto de alto mar. Nenhum de nós pode se dar a glória que conseguiu chegar a Deus por causa dos seus esforços descomunais de boas obras durante toda a sua vida. Não consegue. Não tem efeito. A verdadeira imortalidade não consiste apenas na sobrevivência da sua alma, e sim da participação na mais elevada forma de vida, a saber, uma vida com Deus, conforme ela aparece ilustrada na palavra e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A consequência da participação dessa nova forma de vida é a total transformação dos remidos, isso é, dos livrados do Senhor, segundo a imagem de Cristo, processo esse que tem início por ocasião do recebimento dos perdãos dos pecados, através da sua confissão como pecador em Jesus. E nós vemos no verso 27, por não terem conhecido Jesus, os que habitavam em Jerusalém e seus príncipes condenaram Jesus, o Salvador, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Paulo atribuiu o crime às autoridades de Jerusalém, aos príncipes de Jerusalém. Eles sim assassinaram Jesus, mas irmãos, uma parte, por ignorância. E a ignorância nos faz rebeldes, nos faz determinados. Paulo escreve essa verdade como na condenação em Lucas 23 e 34. Aliás, 24, desculpa. Lucas 23 e 24. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam, isto é, a crucificação de um justo. Sabemos que Pilatos lavou a mão. É uma das frases mais conhecidas no mundo e todos sabem o seu significado. Eu lavo as mãos, porque nele não vejo nada de mal. Paulo atribuiu então todas essas responsabilidades a essas autoridades que não reconheciam de fato a majestade do Senhor Jesus, não compreendiam verdadeiramente as próprias escrituras do Antigo Testamento que dizia sobre ele, e certamente não entenderam que estavam cumprindo as escrituras quando condenaram a vergonhosa cruz o Mestre Jesus. Existem outras passagens bíblicas que fazem alusão a esta rude ignorância. A ignorância deixa as pessoas tolas, rudes, e sempre encaminham para cenas hediondas de violência e crime. Em Atos 3, 17 e 18, como nós estamos nessa leitura, nós podemos ver: agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, diz o apóstolo, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Impressionante é que foi possível aos homens assassinarem o Senhor Jesus. Foi possível, mas é impossível acabar com a sua mensagem. Amém? É impossível acabar com a sua mensagem. Agora a sua palavra tem poder para salvar os que os crucificaram. Interessante
E todos os demais pecadores, se você se vê pecador, Jesus quer te salvar. Caso não se veja como um pecador, Ele quer te salvar do mesmo jeito. Amém? Ele mandou esta igreja te avisar e nós obedecemos, independente da sua decisão. Mas Jesus te chama. E sempre vai te chamar. Desde os primitivos crentes bem sabiam que o Senhor Jesus não fora culpado de qualquer falta. Jesus foi perseguido e morto por falar a verdade. Ah, irmãos, a história sempre mostra que quem fala muito a verdade é muito perseguido. Não é? Foi perseguido e morto por avisar os homens que eles estavam na mentira, no engodo. A verdade não é blasfêmia, nunca é. Ela pode doer, mas ela não é blasfêmia. Não é uma agressão. Ela se opõe à mentira e ao pecado, à própria natureza do homem. A verdade sempre vai causar revolta ou revoltas naqueles que recusam deixar que ela conserte a vida deles com Deus. No versículo 29 nós vemos no fim que, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Os atos foram contínuos. Foi um espetáculo céu aberto, para que todos vissem e enxergassem que aqueles príncipes conseguiram calar um homem que pregava a verdade. O madeiro, situação humilhante, degradante para qualquer crucificado. Nobres não eram crucificados em cruz, apenas aqueles que tinham cenas de crimes hediondos, lugar onde se expunha tortura e humilhação. Depois do madeiro, levaram para a cova dos mortos. Eles não imaginavam que ali, neste palco teatral de humilhação pública, a verdade humilhada no madeiro, a verdade não estava morta. A palavra não havia sido crucificada. Amém? Enterraram o que havia de ressuscitar, porque a verdade não morre. O apóstolo estava longe de ter vergonha de mencionar as circunstâncias mais infames do sofrimento do seu mestre. Todos os apóstolos nunca tiveram receio de expor a vergonha do mestre e também o seu poder. Ele anunciava todos os sofrimentos de Jesus para os que eram estranhos ao Evangelho. Se o Evangelho está estranho para você neste momento, fique atento. Falaremos tudo de Jesus para você também. Falaremos para que a sua palavra atinja o seu coração, sem esconder nada do que ele passou e fez exatamente por você, por cada um de nós. Nunca faltaram justos para estarem ao lado de Jesus nos dias das suas humilhações. Aquelas mulheres, José de Arimateia e muitos desconhecidos que lamentaram o que estava acontecendo com o justo. Olha, isso ocorre nos nossos dias também. E para a surpresa de muitos, ele ressuscitou. E para a alegria dos que criam, ele ressuscitou. E nós vemos no versículo 30, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Em 1 Coríntios 15, 20, Paulo escreveu: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Dormem, para quem não conhece, é dos que morrem. Então, todos aqueles que também deixam esse mundo pela morte do corpo, ele também é a primícia daqueles que vão ressuscitar. Amém? A prova da promessa da salvação é a ressurreição de Jesus.
Deus o ressuscitou dentre os mortos. Os homens o rejeitaram, mas Deus o ressuscitou. Nisso está a prova de que Deus cumpriu a sua promessa. A ressurreição de Cristo foi uma demonstração de como Deus pode implantar a vida divina na personalidade humana de cada um de nós. Amém. Pois assim como Ele ressuscitou, assim haveremos nós também de ressuscitar um dia. E assim como Ele foi glorificado, assim também nós um dia seremos glorificados. Isto é salvação dada por Cristo, vista em seus mais elevados sentidos. O selo e a garantia da salvação é a ressurreição dos mortos. Amém. Agora, para aqueles que estão no Senhor, a condenação eterna é coisa feia do passado. Condenação é coisa horrível do passado para aqueles que estão no Senhor. Já não temem mais a morte, porque Jesus nos deu a vida eterna. E Ele venceu a morte. Os arrependidos passaram pelo vale da morte e agora estão em vida no Senhor. Por isso que em João 5,24 nós lemos: passou da morte para a vida. De todas as acusações, Deus fez o possível, o impossível para os homens e o possível para Deus. A morte, o império da morte, o império do pecado são passados. A vida no Senhor é presente e o futuro é eterno. Amém. Amém? Que Deus abençoe todos nós nessas poucas palavras e que possa tocar no seu coração, você que veio, você que ouve, você que está conosco, que essas palavras possam entrar no seu coração e você fazer delas o algo mais precioso da sua vida. Amém. Jesus em você. Amém. Amém? Uma boa semana a todos nós.